Olá, hoje eu quero abordar o temperamento fleumático. Nos outros vídeos anteriores eu falei sobre os outros 3 temperamentos, então se tu ainda não assistiu, eu peço que assista os outros 3 também, que aí tu vai conseguir identificar qual é o teu temperamento. Bom, a pessoa de temperamento fleumático é aquela pessoa calma, tranquila, pacífica. Sabe aquela pessoa que transmite paz? O fleumático é aquela pessoa estável, equilibrada, sensata. São pessoas muito fáceis de lidar, de conviver. A pessoa desse temperamento também é muito racional, ou seja, ele enxerga as coisas com clareza, com objetividade. É aquela pessoa com muito controle emocional, que se precisa tomar uma decisão, solucionar um problema, ele vai justamente focar na solução. Não é aquela pessoa que vai se deixar dominar pelas emoções, que vai ficar ali inflamada. Não, é uma pessoa que consegue olhar racionalmente para as coisas e enxergar fatos. E tem aquele senso crítico apurado e muita sabedoria, inclusive, para tomar decisões e para aconselhar pessoas. A reação do fleumático diante de um estímulo recebido é débil, fraca e de curta duração. Ou seja, o fleumático não é aquela pessoa emocionada. Por exemplo, se ele ganhar um presente, até mesmo assim, quando se trata de algo que ele queira muito, não é aquela pessoa que vai esboçar uma super emoção, que vai demonstrar um grande entusiasmo, né? Uma alegria, uma euforia assim, surpreendente. Não, é aquela pessoa que vai se agradar do presente, vai demonstrar gratidão, mas ele é sempre muito comedido. As emoções dele não são intensas. O fleumático também não é aquela pessoa que se ofende facilmente. Então, não é aquela pessoa, sabe, muito sensível, que tu tenha que pisar em ovos para falar com ela, para agir perto dela. Não, muito pelo contrário. Ele não se ofende facilmente e quando isso acontece, em geral, ele tende a perdoar e esquecer aquilo com facilidade. Eu expliquei em vídeos anteriores sobre os elementos seco e úmido. Se você ainda não viu, né, peço que assista. E o fleumático, ele é úmido, então ele não tem aquela rigidez, sabe, de ficar fortemente marcado igual o colérico e o melancólico. Não, ele tem uma facilidade de esquecer aquele fato, até porque ele não fica marcado, né? As emoções nele, as impressões são de curta duração. O fleumático é aquela pessoa que foge de conflitos, de confusão, de confrontos. Ele tem uma dificuldade de ser assertivo, de ser firme na comunicação dele. É aquela pessoa que vai preferir se calar, se anular, justamente para não precisar se posicionar e não evitar ali uma discussão, um problema que na cabeça dele é desnecessário. O fleumático, ele preza, acima de tudo, pela paz e pela harmonia nas relações. Então, muitas vezes ele pode até fugir de conversas difíceis, mais necessárias, por causa dessa tendência dele de querer se preservar e preservar a paz a todo custo. O fleumático também é conhecido por ser o temperamento camaleão. Normalmente, pessoas desse temperamento podem ter uma dificuldade maior de perceber que elas são fleumáticas. Isso acontece porque, como o fleumático ele é úmido, ele tem esse envolvimento, essa fluidez, essa característica de ser muito adaptável, né, diante das pessoas que ele convive, que ele interage. Se ele está conversando com uma pessoa mais extrovertida, ele tende também a ficar mais expansivo, mais comunicativo, né, mais sorridente. Se ele está se relacionando com uma pessoa mais séria, mais introvertida, ele também tem a tendência de assumir essa postura. Então, ele vai se adequar à pessoa que ele está interagindo no momento, apesar de que a essência dele é de ser uma pessoa mais reservada, mais introvertida, mas ele também pode ser bastante expansivo quando ele está se relacionando com pessoas que ele se identifica e que ele gosta de conviver. O fleumático, ele é um temperamento muito paciente e que tem um ritmo mais lento.
Então é aquela pessoa que ela vai agir com uma lentidão maior, mas também ela vai se demorar, por exemplo, para tomar uma decisão, para se posicionar diante de uma situação, justamente porque ele se demora nessa ponderação, nessa característica da análise que é muito forte nele. Ele não é, como eu disse antes, aquela pessoa emocionada, entusiasmada. Ele não se deixa levar pelas emoções. Então, antes de ele se engajar, se envolver em alguma coisa, ele vai primeiro analisar muito todos os ângulos daquela situação para só então ele agir. E muitas vezes, para ele agir, ele vai ainda precisar do estímulo de alguém. O fleumático também é um temperamento muito observador, muito contemplativo, assim como o melancólico. Então, ele não tem uma tendência de precisar esboçar alguma reação ou então a opinião dele diante de uma conversa. Muitas vezes ele vai se contentar apenas em ouvir. E ele também é um bom ouvinte, não apenas numa roda de conversa, mas quando alguém precisa desabafar ou até mesmo pedir um conselho, ele faz uso de toda a sensatez dele, dessa racionalidade dele, para dar aquele conselho e apenas se for solicitado, porque ele é muito discreto. Assim como ele delimita o espaço dele, ele também respeita muito o espaço do outro. Esse também é um temperamento muito empático. Muitas vezes essa empatia do fleumático, ela não é assim muito emocional, como por exemplo a de um sanguíneo que vai se comover profundamente, vai chorar ali diante, né, do sofrimento da outra pessoa. Não que ele não possa fazer isso, porque ele não é uma pessoa fria, ele é uma pessoa só que tende a racionalizar mais as coisas. Mas ele é sim um temperamento também muito empático, né? De se colocar no lugar do outro e de ter uma compreensão, muitas vezes, dessa necessidade do outro, desse sofrimento do outro que precisa ser sanado. Esse aqui é um breve resumo desse lindo temperamento. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você mesmo é um fleumático ou conhece algum, também comenta aqui para eu saber, tá bom? Então é isso e em breve eu volto com mais vídeos sobre os temperamentos.